conheceu aqui, evidentemente que ele se informou por aí quem era o Sérgio Lucena, como é que era, a gente pode confiar ou não pode, né? E me convidou para trabalhar na zoologia. O Hélio era responsável pela área de botânica, estava sem o zoólogo, foi contratado para o zoólogo. Eu queria lembrar aqui o seguinte: na época, o museu tinha cerca de 30 e poucos funcionários, tá? 2 biólogos. E isso não é tamanho para uma instituição federal de ciência e tecnologia, tá? Isso não é. Mas eu volto a esse assunto um pouco mais adiante. Só que nós viemos para cá e já havia muito idealismo no processo. O Hélio já estava organizando o herbário, já tinha avançado bastante na questão da organização do herbário. Aliás, eu não sei se o Hélio lembra que ele nos recebeu aqui quando nós pedimos para fazer uma visita nessa época que ia haver o evento aqui na instituição. Então veio um grupo de pessoas de Vitória para visitar o museu e ele nos recebeu, se ceroneou, porque o José Tabaco era diretor, mas era interino, morava no Rio de Janeiro. Vinha aqui e voltava toda semana. Bem, só que depois de algum tempo, um dos problemas, prefeito, que nós tivemos era o perfil desse museu, porque havia muitos herdeiros do Rusk, né? Todo mundo queria, se achava o herdeiro das ideias, do patrimônio científico, cultural de Augusto Rusk, etc. Então, todo tipo de filosofia a respeito do que deveria ser esse museu existia, né? E foi uma dificuldade muito grande, foi um período muito difícil de nós definirmos o que era o perfil desse museu. Quer dizer, havia desde alguns interesses de alguns setores da família, como havia até pessoas que achavam que o museu deveria ser tipo uma ONG ambientalista que ia pegar uma bandeira verde, vermelha e sair por aí liderando a marcha contra as multinacionais da destruição. E nós tínhamos uma visão, uma leitura um pouco diferente. Nós achávamos que deveria ser uma instituição, sobretudo científica, e com, é claro, um componente educativo forte, como são os museus modernos. Os museus, normalmente, são museus porque têm coleção. Então, tem um acervo, um patrimônio histórico, cultural e científico, como esse aqui já tinha. Os museus fazem pesquisa científica em cima de seu acervo e de temas relacionados ao seu acervo. Isso já tinha sido iniciado por Augusto Rusk. E faltava desenvolver um pouco mais a questão do lado educativo, através de recepção de visitantes, etc. O Augusto Rusk já tinha o seu trabalho educativo, que ele falava com o mundo inteiro, publicava, escrevia sobre conservação da natureza, mas na época não havia ainda uma visitação, né, rotineira, institucionalizada no Belo Leitão. Uma das primeiras coisas que o próprio José Tabaco tomou a iniciativa de fazer foi abrir o Museu à Visitação e começou, que foi uma atividade, tem sido uma atividade de grande sucesso. O museu hoje recebe 40, 50 mil pessoas por ano, numa cidade de 10 mil, talvez, mais ou menos, né, prefeito? O município de 22 mil, a cidade um pouco menor, é uma grande visitação que tem aqui. Acontece que nós reforçamos esse aspecto científico, é preciso que o museu desenvolva a ciência, mas com a equipe de 2 biólogos, todos 2 em atividade administrativa, não podia fazer muita ciência. Então nós passamos a estimular, e o que é feito até hoje, é a vinda de outros pesquisadores, de outras instituições, de bolsistas, com bolsas do CNPq, com parceria com outras instituições, com universidades, etc. E passou a ter um grupo de pesquisadores, que nós chamamos de pesquisadores associados, que tem trabalhado, orientado alunos de graduação, pós-graduação, etc., atuando aqui. Só que são pessoas passageiras, porque depois cada um vai fazer um concurso numa universidade, num outro instituto, vai-se embora, não fica aqui. E, num novo momento, nós tivemos a percepção muito clara de que nós não estávamos na nossa casa, nós estávamos na casa dos outros. O que quer dizer isso? A Fundação Pro Memória, depois o IFAM, agora o IBRAM, são instituições extremamente importantes, eu valorizo, tenho certeza que todos nós aqui valorizamos muito o patrimônio histórico, o patrimônio artístico, né, deste país, dessa cidade, desse estado, mas a missão institucional do Melo Leitão, aquela que foi idealizada por Rusk desde 1945, em grande parte inspirada no Museu Nacional do Rio de Janeiro, essa missão não se encaixava bem programaticamente dentro do IFAM. E isso
se expressou das diversas formas, inclusive orçamentárias. Era difícil argumentar um orçamento para financiar a pesquisa biológica, um orçamento para financiar acervo botânico, zoológico, para colocar peixes no formol, né, Luísa? A Luísa está aí, e estudar esses peixes, fazer taxonomia. Isso para o IFAM é muito estranho, né? Está um pouco fora programaticamente. Então, e por outro lado, a questão ambiental também, a questão de relação de conservação da biodiversidade, que é uma questão importante para o Leitão, também não é da praia do Ministério da Cultura. Então, nós começamos, a partir de um determinado momento, a nos preocupar em buscar um posicionamento mais adequado do museu dentro do governo federal. E nós começamos a discutir isso ainda no período José Tabacou. O museu teve outros diretores, cada um deu a sua própria contribuição, como o Luiz Curado, depois o Gerson Tavares da Mota, que é aqui de Santa Teresa. Até que em 1996 eu fui nomeado diretor do museu. E eu tinha para mim uma questão, existe uma série de coisas para fazer, organizar, melhorar isso, melhorar aquilo, atrair pesquisadores, mas eu tinha um foco muito claro na questão de que precisávamos resolver a questão institucional do Melo Leitão. A minha visão era de que o museu não ia para frente se continuasse no Ministério da Cultura. Então, nós começamos aí, como eu estava na liderança do processo, mais ativamente a perseguir uma solução para isso aí. Conversamos com o próprio Ministério da Cultura, que concordou na transferência do museu para outra instituição, entendeu que isso era necessário, era importante para o Melo Leitão, e começamos a ver se o Ministério da Ciência e Tecnologia poderia nos receber este museu, investir em pesquisa, em ciência, conservação, educação. No primeiro momento, o Ministério da Ciência e Tecnologia, ele foi favorável à ideia e nos abriu algumas oportunidades. E aí já era, na época, o governo Fernando Henrique Cardoso, quando se começou a implantar um novo sistema de gestão pública, que eram chamadas organizações sociais. São órgãos que são vinculados ao poder público através de contratos de gestão e não através da administração direta. Eles teriam, esses órgãos, maior flexibilidade administrativa, financeira, etc., e seriam geridos por um contrato de compromisso de produto, né? Ou seja, em vez de ser controlado como normalmente o que se controla no serviço público são os procedimentos, né? O produto não tem, na tradição pública brasileira, produto, resultado, não é muito visado. Se você cumpre a 866, faz tudo direitinho, conforme o manual, tá bom, né? A OS tem uma outra visão, é resultado. E começamos a negociar. O Ministério da Ciência e Tecnologia passou a ter interesse, até porque foi o primeiro ministério a criar as OS, criou o Laboratório Nacional de Bucíncroton de Campinas, que é o Instituto de Tecnologia de Ponta, passou a ser uma OS, foi criado o Instituto do Mamirauá, na Amazônia, como OS também, e começamos a discutir essa solução, só que as coisas dentro do governo são muito lentas, né, muito complicadas, difíceis, até que não conseguimos concluir esse processo, né? Em 1999 eu fiz um concurso para a UFES, para professor da UFES, e em 2000 então eu saí do museu, pedi vacância aqui, entrei na UFES, comecei a trabalhar lá, mas nós já havíamos criado o Conselho Científico do Museu, que também assumiu como principal missão resolver essa questão institucional, dentro dessa leitura de que não há muito futuro científico como instituição para o Melo Leitão, se não houvesse essa adequação institucional. Quando chegou o governo Lula, né, que foi impostado em 2003, a filosofia, né, mudou um pouco. Então as OS foram, assim, de uma certa forma, desestimuladas, né, não foram criadas novas organizações sociais no período do governo Lula. Porém, nós tivemos algumas oportunidades que foram importantes. Primeiro, que o governo Lula passou a ter mais recursos para investir, né, em diversas áreas, inclusive em ciência e tecnologia, em grande parte pela organização da economia, que quer queira, quer não, começou com o Itamar Franco, com o Plano Real. É preciso a gente entender um pouco de história. O governo Lula se beneficiou da organização da economia brasileira. Não sei se as pessoas aqui são da minha idade ou mais, lembram-se que no governo Sarney chegou a ter uma inflação de 70% ao mês.
Vocês têm ideia do que é uma inflação